Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais um dia do Esquenta do Sim. Uma boa tarde, boa noite, bom dia. Vai deixando o seu nome e também o local de onde você está para a gente já ir conversando com vocês. O meu nome é Amanda Deschen e junto com o botão, provavelmente vocês já conhecem, quem não conhece, vale conferir, é o botão do Excel. Nós iremos apresentar o evento do Sim. Nessa semana, o Esquenta, tá? Na semana que vem também. E no dia 8 de agosto, gente, é o dia da festa, é o dia que a gente está mais esperando e queremos você com a gente. No dia 8 de agosto, nós vamos ter a participação do André Siqueira, da RD Station, Vânia Ferrari, Denis Weng e também do Murilo Gun. Nesse dia, gente, estamos preparando um monte de surpresa, porque o evento, sim, ele foi criado para a gente comemorar a finalização da monografia, né, a etapa final do MBA USP-EXALC. E para comemorar junto dos nossos alunos e também de todo mundo que faz parte da vida dos nossos alunos, a gente deixou esse evento gratuito. Então você pode compartilhar com quem você quiser. Pode chamar seus amigos, pai, mãe, família, cachorro, chefe, equipe, enfim, quem você quiser. A gente só quer ver você aqui com a gente nesse dia. E além das surpresas que eu não vou poder contar, vocês também vão contar com uma participação ali de algumas salas onde vocês vão poder trocar experiências, conexões, tá? Com os nossos alunos aqui do Brasil e também de todo mundo. Então, aproveita essa oportunidade. Gente, hoje nós vamos receber conosco dois professores queridos, vocês já vão conhecê-los, que é o professor Humberto e também o professor Silvério. Vocês podem ir mandando as perguntas de vocês aqui no nosso chat do YouTube, tá bom? Aqui embaixo vai aparecer para vocês, enquanto eles não entram, o site do nosso evento Sim. Entra lá, se inscreve, tá bom? Quem quiser pode também conhecer o nosso app, tá cheio de informação legal também, vai aparecer para vocês aqui o QR Code. E é isso, a gente está esperando vocês no dia 8, participem com a gente hoje, tirem suas dúvidas e aproveitem esse momento. Daqui a pouquinho eu estou com vocês. Professor Humberto, o senhor está me escutando? Estou ouvindo bem, graças a Deus estou ouvindo bem. Pode se apresentar então e uma boa noite para a gente. Muito obrigado. Inicialmente, eu cumprimento a todos os participantes desse evento virtual promovido pelo PSEG e que pretende analisar e discutir a questão referente às implicações, às repercussões e controvérsias sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, certo? Nessa nossa live, nesse nosso encontro virtual, a minha atribuição é de debatedor e o expositor, o palestrante, será o meu parceiro acadêmico, o professor das Neves, Silvério das Neves, que é um nome bastante conhecido e reconhecido na comunidade tributária, na comunidade acadêmica. O professor Silvério das Neves é ex-auditor fiscal federal, autor de alguns livros e coautor de diversas obras sobre imposto sobre a renda, sobre PIS e COFINS e também sobre contabilidade tributária. O professor Silvério das Neves tem uma larga experiência sobre essas variantes de tributos e certamente vai compartilhar toda essa sua ampla experiência conosco no decorrer desse evento virtual. Eu considero de todo relevante de que, antes de passar a palavra para o professor das Neves,
eu venha a proceder um comentário conciso sobre o ICMS, que é justamente o imposto que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, vejam, a espécie tributária, que é conhecida pela sigla ICMS, resulta da fusão de 5 gravames fiscais. Primeiro, do imposto sobre negócios mercantis, que é o antigo ICM. Segundo, o imposto sobre serviços de transportes interestaduais e intermunicipais. Terceiro, do imposto sobre comunicações e telecomunicações. Quarto, do imposto sobre combustíveis líquidos e gasosos, energia elétrica, certo? E também sobre o imposto que incide sobre os minerais. E temos ainda o imposto sobre a importação, não é? Então, essas 5 variantes de espécies de gravames fiscais integram atualmente o denominado ICMS. Se nós procedermos a uma exegese da linha C do inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, nós depreendemos que o texto constitucional ele chancela o procedimento de que o ICMS integra a sua própria base de cálculo. Esse entendimento já está consolidado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, não há o que se discutir, certo? Agora, a questão de respeito ao comando legal e ao comando regulamentar, não é? Que determina a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da própria COFINS. Né? Se nós procedermos uma análise fulcrada na teoria geral, da teoria científica da base de cálculo, nós não teremos nenhuma dúvida de que é ilegítima a inserção do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, pois a base de cálculo ela tem cientificamente a função de convalidar, invalidar ou validar o núcleo da materialidade da hipótese legal de incidência do tributo. Ora, qual o núcleo da materialidade da hipótese legal de incidência das contribuições PIS e COFINS? Evidentemente que é a receita bruta, não é? E qual o conceito jurídico constitucional de receita bruta? É justamente os somatórios de receitas obtidos nas vendas de bens e serviços, diminuídos, evidentemente, dos tributos nelas incidentes. Portanto, não há legitimidade, não há plausibilidade jurídica em se incluir na base de cálculo, no montante tributável do PIS e da COFINS, o valor referente ao ICMS, certo? Então, é sobre essa temática que o professor Silvério das Neves vai expor,
E eu pretendo, a priori, levantar algumas questões que sistematizei anteriormente, para que o professor Silvério, na minha melhor compreensão, na sua exposição, venha a considerar essas questões que são de alta significação no que pertine a essa controvertida questão tributária, certo? Então, a primeira questão que eu levanto para o professor Das Neves diz respeito ao atual estágio do julgamento do tema 69 de repercussão geral, do recurso do RE 574.506. O professor Das Neves analisar como está a atual situação dessa questão em face do embargo oposto pela Fazenda Nacional. A segunda questão, professor Das Neves, é aquela que diz respeito se todas as ações judiciais favoráveis ao contribuinte no TRF e no STJ, como ficaram ou vão ficar os tributos calculados por dentro, ou seja, aqueles que são considerados no processo de composição da base de cálculo desses tributos, certo? A terceira questão seria, em síntese, o que esses embargos declaratórios pretendem, qual a pretensão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, se há legitimidade tributária, se há uma razoabilidade tributária no que concerne a essa pretensão, certo? A quarta questão que eu articulei para análise do professor Das Neves é se o procedimento utilizado pela Fazenda Pública Federal, referente à questão anterior, se vai ser utilizado pelo contribuinte caso a decisão dos embargos pelo STF for pela exclusão do ICMS contido no documento fiscal de venda dos bens e serviços. Então, essa seria a quarta questão. E, finalmente, tendo em vista a resposta do professor Silvério no que pertine à indagação, ao questionamento anterior, eu questiono por que a Fazenda Pública Federal insiste em excluir apenas o ICMS a recolher na base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, essas me parecem as questões mais significativas, mais representativas, mais relevantes no que diz respeito a essa temática. Mas os participantes desse evento virtual, se tiverem algum outro questionamento, essas perguntas adicionais, esses questionamentos adicionais poderão ser articulados, né, por meio do chat, e aí caberá à Amanda, então, gerenciar essas perguntas para que o professor Silvério, na consolidação de sua exposição clara, concisa, certamente vigorosa, certamente peremptória, terminante e, vamos dizer, em estilo técnico, normativo e científico, fará. Estou plenamente convicto que o professor Silvério Das Neves, com a sua
autoridade técnica na matéria saberá articular respostas para as 5 questões formuladas, bem como saberá também elaborar respostas para as demais questões que serão formuladas pelos participantes desse encontro virtual, certo? Eu passo, então, feitas essas considerações propedêuticas, a palavra para o professor das Neves, Silvério das Neves, que iniciará a sua exposição técnica. Sucesso, professor das Neves. O meu cumprimento cordial ao ilustre mestre. Boa noite a todos. Obrigado ao professor Bonavides, catedrático de ICMS, PI e ISS. Ele já falou um pouquinho sobre o meu currículo, né? Então, para não perder muito tempo, já dei uma explicação sumária que atende, né, aqueles que possivelmente possam não me conhecer. Eu vou entrar direto na matéria para a gente conseguir a exposição. Vou abrir um material aqui e vamos conversar a respeito. E durante a exposição eu respondo as perguntas formuladas pelo mestre Bonavides. Eu vou disponibilizar o material. Então, nós temos aqui no nosso material o que diz respeito ao objetivo da palestra. Comparações, repercussões e controvérsias na exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Esse é o objetivo básico da nossa matéria. Depois, nós temos aí a seguir um índice. Eu fiz um pequeno índice onde nós vamos tratar desses assuntos nesses slides, né? Não vou comentar um por um, porque o nosso tempo é escasso. Vamos direto, então, à formalização das matérias, né? O que nós temos aqui? Para entender por que o Supremo Tribunal Federal pediu Professor Silvério, desculpa te incomodar, é só para você, por gentileza, aumentar a tela. Então, eu estou tentando aqui e não consegui, viu? Deixa eu te ajudar. Tá vendo a barrinha aqui no canto inferior direito com as porcentagens ali, ó? 81% e tal? Ó, canto inferior direito. Isso. Aí, tá vendo que tem do lado do menos, mais para a esquerda. Isso. É aquela telinha ali, ó. Um pouquinho para a esquerda o mouse. Aí, gente, ao vivo é assim mesmo, viu? Tem que assistir tudo. É a quarta opção, professor. Eu estou tentando aumentar em cima. Aqui embaixo também dá certo, ó. Tá vendo que tem uma telazinha? Não. Põe o mouse um pouquinho para a esquerda, por gentileza. Aí, isso aí. Clica aí. Isso aí. Muito Obrigado, bem, professor. Imagina, gente. Pode continuar, estou prestando atenção, viu? Ok? Nós temos aqui, por que o Supremo Tribunal Federal julgou a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS? Porque o ICMS, assim como o PIS, a COFINS e o ISS, são tributos calculados por dentro. O que é um tributo calculado por dentro? É aquele tributo que está inserido no preço de venda. Ora, quando você aplicar a alíquota do tributo sobre a receita de venda, né, você está aplicando ou está cobrando imposto sobre imposto, porque aquele imposto faz parte do preço de venda, né? Contrário senso, se o tributo é cobrado separadamente do preço de venda, como é o caso do IPI, né, esse tributo é cobrado por fora. Então, vocês vão ver que no IPI,
ele coloca o preço de venda e depois coloca embaixo mais o IPI. Né? Esse IPI é calculado por fora e cobrado separadamente do preço de venda. Já o ICMS, ISS, PIS e COFINS fazem parte do preço de venda. Quando você aplica a alíquota sobre aquele preço de venda, já aumentado por esses tributos, né, você está pagando tributo sobre tributo. Eu vou ver um pequeno caso prático aqui, ó. Uma pequena situação de caso prático, para a gente ter uma ideia. Vamos pegar uma operação que o valor da venda sem os tributos fosse R$ 727,50. E os tributos que nós vamos calcular? ICMS, 18%, PIS, 1,65%, COFINS, 7,6%. Esses tributos somados vai dar uma alíquota total de 27,25%. Essas alíquotas somadas, né, são alíquotas nominais. Nós vamos ver que a alíquota real é bem superior a essa. Então, vamos admitir que a receita de venda, sem computar nenhum tributo, fosse no valor de R$ 727,50. Ora, se o valor da venda, sem computar nenhum tributo, é R$ 727,50, e os tributos somados são R$ 27,25, eu vou fazer essa diminuição aqui. Eu vou vender por 100%, menos os tributos que faltam ser inseridos nessa importância. Essa importância representará 72,75% do preço de venda. Então, se vocês pegarem 727,50 e dividir por 72,75, você vai ter o valor da operação de venda, R$ 1.000, com os tributos embutidos, ou seja, calculados por dentro. Né? Quais seriam esses tributos? Você tem aí o ICMS, 18%, agora sobre os 1.000, né? Sobre o valor total da nota fiscal, portanto, 180. O PIS, 1,65, também sobre os 1.000, dá 16,50. E a COFINS, 7,6 sobre os 1.000, dá R$ 76. Somando esses tributos, né, 180, 76 e 16,50, vocês vão ter o valor de 272,50. Então, se vocês pegarem 1.000, diminuir os tributos, 272,50, vocês vão chegar nessa importância, 727,50, sem o valor dos tributos. Né? Como é que vocês calculariam, como é que vocês fariam o cálculo das alíquotas reais? Se você pegar o valor do ICMS cobrado, vai ser 180, né? E dividir esse 180 pelo valor da venda sem os tributos, 727,50, e multiplicar isso por 100, o ICMS cobrado por dentro representará uma alíquota de 24,72. Essa é a alíquota real, porque o ICMS entrou na base de cálculo, o PIS entrou na base de cálculo, a COFINS entrou na base de cálculo. Portanto, se você calcular 27,742% do valor da venda sem os tributos, você vai chegar no mesmo valor, 180. Então, de fato, estão cobrando 24,742. Com relação ao PIS, você tem, então, o PIS você vai pegar 16,50, né, que é o valor do PIS, e vai dividir por 727,50, que é o valor da operação sem os impostos. Então, 16,50 dividido por 727,50 multiplicado por 100, você vai ter percentualmente 2,268%. Essa é a alíquota real do PIS. Né? Se você aplicar essa alíquota, 2,268%, sobre o valor da venda sem os tributos, você vai obter 16,50. Tá? Da mesma forma, vai acontecer com a COFINS. Né? Você pegar a COFINS que foi cobrada, 76, né? E dividir por 727,50, que é o valor da operação sem os tributos, multiplicar por 100, COFINS 10,45%. Essa é a alíquota verdadeira da COFINS. Então, aplicando 10,45% sobre o valor da operação sem os tributos, você vai chegar nos R$ 76. Se você somar essas três alíquotas, você vai ter 37,458%. Então,
Está aparecendo uma alíquota nominal de 27,25%, mas realmente eles estão nos cobrando 37,458%. Essa é a alíquota real. Essas alíquotas reais somadas representam 37,46% superiores às alíquotas nominais. Né? Então, o que se divulga é uma coisa, o que se cobra verdadeiramente é outra. Só para ter uma ideia, e vincular isso com a reforma tributária que o Congresso Nacional recebeu do Poder Executivo, agora, nessa semana, se não me engano, na terça-feira. Eles estão querendo criar a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Estão querendo cobrar 12%. Ah, estão aumentando. Veja só, se você está tirando o ICMS na base de cálculo, se você somar aqui 2,268 mais 10,45, esse montante vai dar 12,7%. O fisco está querendo colocar lá na parte da CBS 12%, é porque ele sabe que vai ser excluído o ICMS e já está querendo cobrar a alíquota verdadeira. Com mais uma situação aí. Qual é a situação? O prestador de serviço também vai pagar essa alíquota de 12%. E antes ele recolhia quanto de PIS e COFINS? 3,65%. Vai passar a recolher 12%. Como, do ponto de vista econômico, a prestação de serviço representa aproximadamente 70% do PIB, né? Possivelmente vai haver aí um aumento de arrecadação. Inclusive, na exposição de motivos desse projeto de lei, ele diz que não haverá aumento de arrecadação, mas, né, possivelmente vai haver um aumento de arrecadação por essa situação. Bom, vamos na sequência, vamos ver aí o que nós podemos fazer sequencialmente. Eu estou com um pouco de dificuldade aqui para mudar o nosso slide, né? Ele não está fazendo a mudança. Né? Então, vamos ver se eu consigo aqui. Próximo. Bom, vamos falar rapidamente sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, tá? Que está aí nessa RE 574-706, né? Que é lá do dia 15 de março de 2017. O que os ministros do Supremo acabaram decidindo? Que o ICMS não compõe o faturamento e nem a receita bruta. Portanto, não poderia fazer base de cálculo do PIS e da COFINS. E pediu para excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor correspondente ao ICMS. Essa decisão do Supremo teve repercussão geral, né? Teve repercussão geral e deve ser obedecida por todas as instâncias inferiores da Justiça, como o TRF, o STJ, né? Nesse recurso extraordinário, em função desse recurso extraordinário, 574.706. Né? Veja só, essa situação que está aqui posta, né? O que o fisco fez? O que a Receita Federal fez? Através da COSIC, que é a coordenação do sistema de tributação da Receita Federal, ela emitiu uma solução de consulta interna número 13, lá no ano de 2018, um ano depois, aí, 1 ano e 6 meses depois dessa decisão aqui do Supremo, né? Aproximadamente 1 ano e 6 meses depois, dizendo o seguinte: o montante que deve ser excluído da base de cálculo não é o ICMS contido no preço de venda, não é o ICMS destacado na nota fiscal, e sim o ICMS a recolher. ICMS esse que representa a diferença entre o débito do ICMS e o crédito desse tributo. E nessa solução de consulta, eles dizem que isso foi feito em conformidade com o entendimento majoritário firmado no recurso extraordinário 574.706 pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Por que eles fizeram isso? Os ministros do Supremo Federal
quando pronunciaram o seu voto, falavam lá, é o ICMS a recolher, o ICMS a ser pago, o ICMS a ser recolhido. Em vista dessa situação, né, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Né? Disse lá nas decisões, né, pelo menos da relatora, nós vamos ver a seguir, que era o ICMS contido no preço de venda. Mas como a maioria dos demais ministros falavam ICMS a recolher, ICMS a ser recolhido, né? A Receita Federal entendeu que era esse o valor a ser excluído da base de cálculo. Vou para o slide seguinte. Né? Como houve uma grita geral no mercado com essa solução de consulta da Receita Federal, a Receita Federal publicou uma nota de esclarecimento em decorrência dessa grita geral do mercado. E nessa nota de esclarecimento, ele explicou por quê. Exatamente aquilo que eu acabei de falar, que no entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, eles falavam ICMS a recolher, ICMS a recolher, ICMS a ser recolhido, era esse o valor que deveria ser excluído da base de cálculo. Né? E chama atenção um dos parágrafos que nós aqui reproduzimos, e eu vou ler literalmente, para a gente ter uma ideia. Né? Aqui diz o seguinte: o fato de o precedente firmado no julgamento do Supremo Tribunal Federal não haver ainda transitado em julgado, porque estão pendentes de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, nada obsta que essa decisão produza imediatamente os efeitos que lhe são próprios, ou seja, excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Pela Receita Federal, excluir o ICMS a ser recolhido, o ICMS a recolher. Bom, aqui nós temos um intervalo de tempo nessas situações. O que aconteceu? Decisão do STF, 2017. Solução de consulta da Receita, 2018. Nota de esclarecimento, 2018. Em 2019, a Receita Federal elaborou uma instrução normativa que fala sobre a cobrança, a fiscalização, fala tudo sobre as contribuições sociais, tudo sobre o PIS e a COFINS. É praticamente um regulamento do PIS e COFINS. Essa instrução contém 766 artigos, para ter uma ideia. Né? E um dos artigos dessa instrução normativa, o artigo 765, ele revogou 53 instruções normativas anteriores que versavam sobre essa matéria, PIS e COFINS. Né? Eu vou fazer um pequeno comentário de uma das revogações, tá? Só para a gente dar sequência no nosso entendimento. Lá no artigo 27, primeiro eu vou comentar o artigo 27, que fala sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo. O parágrafo único desse artigo 27, né, trata especificamente da exclusão na base de cálculo do PIS e COFINS, da exclusão do ICMS. Ele diz que o montante a ser excluído representa o ICMS a recolher, lá no seu inciso 1. Então, é o inciso 1 do parágrafo único do artigo 27. E depois ele explica, na sequência, como é que vocês vão fazer esse cálculo. Olha, aqui eu fiz algo meu, pessoal, só para a gente ter uma ideia de como isso é volátil, como isso é difícil de ser implementado do ponto de vista prático. Como é que uma empresa vai, no seu orçamento de preço de venda, ou venda dos produtos que ela vai fazer, durante todo o mês, dia 1, dia 2, dia 3, como é que ela vai incluir nesse orçamento o valor do ICMS a recolher, se ele só vai ser apurado no final do mês? Como é que ela vai dividir esse valor entre os diversos produtos? E se ela tiver 2 ou 3 formas de apurar, cumulativo, não cumulativo e regimes especiais, ela vai ter que separar esse ICMS a recolher. Impossível. Ela não faz apuração por venda, ela faz apuração mensal. Tá? Então, do ponto de vista prático, fica quase impossível você detalhar corretamente o orçamento no preço de venda
diminuindo o ICMS no poder. Essa dificuldade, como nós estamos dizendo aqui embaixo, ela não existiria se fosse excluído o valor correto. Qual é o valor correto? ICMS destacado na nota fiscal. Então, qual é a razão? Por que que o fisco insiste, né, em mandar excluir o ICMS a recolher? Né? O objetivo principal é que ele pretende recuperar os créditos de ICMS contido nos bens e serviços que a empresa utilizou. Quando a empresa compra mercadorias em estoque, adquire matérias-primas, adquire insumos de produção, né? E quando ela paga a energia elétrica contida, o ICMS contido na energia elétrica do estabelecimento industrial, ela também calcula o crédito de PIS e de COFINS sobre essa energia elétrica contida nesses itens. Né? Então, aqui eu vou rapidamente, no próximo slide, falar do artigo 765 e verificar o que a Receita tentou fazer. E depois vamos falar rapidamente se é possível isso ou não. Vamos deixar, inclusive, duas indagações aí para o mercado. No artigo 765 da IN 1911, que revogou várias instruções normativas, revogou, entre essas, a Instrução Normativa 404 de 2004. O objetivo, ao revogar essa instrução normativa, era não permitir que o contribuinte se creditasse sobre o ICMS contido nas aquisições de bens e serviços. Não? Veja só, o parágrafo 3º do artigo 8º dessa Instrução Normativa 404, ele esclarecia as aquisições do mês, como é que seriam feitas a recuperação sobre essas aquisições do mês. Né? E temos dois incisos nesse parágrafo 3º, inciso 1 e inciso 2. O inciso 1 diz que o IPI, incidente na aquisição, quando ele for recuperável, ele não integraria o custo dos bens para efeitos de você calcular o crédito, né? Porque ele estava sendo recuperável, ou seja, representaria um IPI a recuperar. Já com relação ao ICMS, ele não fez essa restrição. Ele diz que o ICMS integra o custo de aquisição dos bens e serviços, sem nenhuma restrição. Com relação ao IPI, tinha a restrição que ele deveria ser recuperável. Tá? Então, por que ele não fez essa restrição com relação ao ICMS? Porque o ICMS é um tributo calculado por dentro, fazia parte do preço da compra. Né? Nessa situação, ele integraria o crédito sobre a aquisição de bens, mercadorias e sobre a energia elétrica consumida nos estabelecimentos industriais. Né? Veja só, com relação a esse crédito, nós temos que separar alguma coisinha específica. Tá? O crédito de PIS e COFINS é diferente do crédito de ICMS. Tá? O PIS e a COFINS utilizam um método indireto subtrativo para colocar o crédito. Tá? Ou seja, não existe uma relação direta entre débitos e créditos. Tá certo? Por que nós estamos dizendo isso? Quando o estabelecimento que está sendo tributado pela não cumulatividade de PIS e COFINS, compra uma mercadoria de um estabelecimento que está no regime da cumulatividade, aquele que me vendeu, por estar no regime da cumulatividade, vai recolher o PIS e a COFINS com as alíquotas da cumulatividade, 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS. Porém, a empresa que comprou, por estar na não cumulatividade, vai gerar o crédito, e esse crédito é gerado internamente, com as alíquotas de 1,65% de PIS e 7,6% da COFINS. Portanto, o crédito que ele está fazendo não está, como o ICMS, destacado na nota fiscal. Ele foi gerado internamente na empresa, já que a empresa que me vendeu pagou um valor menor de PIS e COFINS, porque ela estava no regime da cumulatividade. E aí surge a pergunta, né? Duas perguntas, deixar o pessoal da área jurídica
pensar um pouquinho nisso. Deve ser obedecida a disposição prevista no parágrafo 6º do artigo 195 da Constituição Federal de 88, é a noventena. Ou seja, o que é a noventena? A noventena é que diz lá na Constituição Federal que a lei publicada só vai poder ser utilizada ou cobrada 90 dias após a data dessa lei, a publicação dessa lei. Né? Então, deveria ser, no mínimo, 90 dias posterior a essa instrução normativa. Percebam, instrução normativa não é lei. O artigo 195, parágrafo 6º, fala de lei. Pode ser, então, implementada essa situação pretendida sem lei específica? Eu, particularmente, entendo que não. Né? Eles precisariam modificar a base legal que gera essa tributação. Com relação a isso que está aqui, mais uma coisa interessante. Né? Essa situação, né, que está aí no artigo 765, né, se a Receita entender que isso está correto, vai dar mais uma confusão. Né? Por quê? Ele está pedindo para você diminuir o ICMS ao recolher. Você já, então, está diminuindo sem o crédito do ICMS. Aí você tira o ICMS do crédito que você tem nas compras, no meu modo de ver, você está subtraindo o ICMS que foi creditado 2 vezes, na venda e na compra. Tá? O professor Bonavides fez até uma pergunta sobre isso. Nós estamos falando do recurso extraordinário, né? Falamos atrás. Tem um outro recurso extraordinário que eu vou mencionar, que é esse 954-262. Mas antes eu vou responder a pergunta do professor Bonavides, que diz respeito àquele outro recurso extraordinário, o 574-506. Ele perguntou, esse embargo que foi imposto pela Fazenda Nacional, quando vai ser julgado? O que aconteceu? Nós tivemos aí no STF 2 datas para julgar isso. A primeira data foi 5 de dezembro de 2019, quer dizer, do ano passado. Isso já deveria ter sido julgado, porém, esse julgamento foi retirado de pauta pelo presidente do STF e foi inserido numa nova data, no dia 1 de abril de 2020. Né? Esse agendamento do dia 1 de abril, ele também foi afetado em função da crise da Covid-19, né? Que impactou, particularmente, quase todos os trabalhos do STF no pleno, né? No plenário do STF. Então, agora tem que esperar quando que eles vão colocar isso em pauta. Né? Vamos ver rapidamente o que diz esse outro recurso extraordinário. Esse outro recurso extraordinário, que foi feito isoladamente pelo ministro Gilmar Mendes, né? Ele parece que ele soluciona essa controvérsia anterior, que o Supremo falou que deveria ser o ICMS destacado na nota fiscal e a Receita Federal dizendo que era o ICMS a recolher. Esse recurso extraordinário 954-262, ele ia analisar a Previdência Social. Previdência essa contida nessa lei 12.546 de 2011, que trata da Previdência sobre a receita bruta de vendas, de mercadorias, de produtos ou de serviços. Tá? Nessa oportunidade, o Supremo Tribunal Federal disse que o ICMS que deveria ser excluído da base de cálculo dessa previdência era o ICMS contido nas notas fiscais de venda, aquele que foi destacado na nota fiscal de venda, né? Que não constitui nem faturamento e nem receita bruta, razão pela qual não pode fazer parte da base de cálculo do PIS e da COFINS. Aqui tem só uma interpretação a ser posta aí. Eu entendo que dizer que o ICMS, o ISS, o PIS e COFINS não está contido no faturamento, está errado. No faturamento ele está contido. Quando você faz um faturamento,
ele inclui o valor do tributo que você está cobrando, seja ICMS, seja ISS, seja PIS, seja COFINS. Né? Inclusive, o IPI faz parte lá, está incluído no faturamento. O que não deveria estar incluído é na receita bruta, porque esses tributos não são receita da empresa, é receita do fisco. Né? Tanto é verdade que o antigo CPC 30, o CPC é o pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Ele já dizia isso, que na receita bruta não pode ser incluído o valor dos impostos. Esse CPC foi revogado e hoje isso também consta lá, de uma forma mais sucinta, no CPC 47, que trata das receitas. Né? Veja a seguinte situação. O Gilmar Mendes, nessa apreciação, disse que esse recurso deveria ser provido, né, dá provimento ao recurso, e ele disse que a ministra a relatora Carmen Lúcia, quando julgou lá a RE anterior, ela disse que o ICMS que ia ser computado ou excluído da base de cálculo do PIS e COFINS seria o ICMS contido na nota fiscal. Né? E ele, posterior a isso, né, ele veio aqui e produziu, literalmente, uma parte do parecer da Procuradoria da República, Procuradoria-Geral da República, nessa RE, ele destacou e ele fez essa reprodução literal. Eu vou abreviar isso. Olha. Ele diz que, sob pena de ampliação indevida da base de cálculo da Previdência Social, incidente, né, sobre esse ICMS, né, e sobre lá o PIS e COFINS, incidente sobre ele, né, vale afastar a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS e também na base de cálculo da Previdência Social. E o valor que deveria ser excluído era o destacado nas notas fiscais. Então, nessa situação aqui posta, entendo eu que eles acabaram resolvendo a pendência contida nessa discussão anterior. Né? Vamos para o próximo slide e vamos ver o que a Receita fez nessas duas situações. Então, vamos rapidamente só verificar. O entendimento que se dá na decisão inicial do Supremo, lá do dia 15 de março de 2017, é que o ICMS a ser excluído seria o ICMS destacado na nota fiscal de venda de mercadorias e serviços. A Receita veio e deu uma solução de consulta dizendo, não, o ICMS que vai ser excluído é o ICMS contido, né, no valor a ser recolhido, ou o ICMS a ser recolhido, né, que é um valor menor. Posteriormente, aquela segundo julgamento do Gilmar Mendes, esclareceu o assunto. Diz que o ICMS que ia ser excluído seria o ICMS destacado na nota fiscal, tá certo? Consequentemente, isso varia tanto para a Previdência quanto para a apuração do PIS e da COFINS. Posteriormente, a Receita veio, né, e pode dar para o contribuinte um termo de distribuição de procedimento fiscal, que nós chamamos de TDPF, tá? Dizendo que esse contribuinte poderá ser fiscalizado. Veja só, quando ele faz isso, ele está colocando em jogo a certeza de liquidez do crédito. Por quê? Você deduziu o ICMS contido na nota fiscal e ele está mandando você deduzir o ICMS a recolher. Então, ele dá um TDPF, que é um termo de distribuição de procedimento fiscal, e colocou em dúvida a certeza da liquidez desse crédito, porque você não está utilizando o crédito que ele está prevendo. Tá? Nessa situação que aqui está, né, com a edição dessa lei, a Lei 13.670 de 2018, se você fizer isso, esse TDPF vai considerar aquela compensação que você está pretendendo como não declarada, compensação não declarada. Né? Esse débito poderá ser escrito em dívida ativa,
poderá sofrer uma multa isolada e você não vai poder discutir isso administrativamente. Você vai ter que ir para a justiça. E aqui nós temos a base legal, né, dessa situação posta. Eu disponibilizei para a USP toda essa legislação, já dos artigos que nos interessam aqui. Vamos fazer um caso prático para fechar essa situação. Então, vamos admitir o seguinte: o ICMS é apurado durante um determinado mês. O valor debitado é 120, o valor creditado é 72, um menos o outro, você tem 48 a recolher. O valor a ser recolhido de ICMS, 48. Débito menos crédito. PIS e COFINS, calculado sobre os valores do ICMS. Se você aplicar as alíquotas de 1,65 de PIS e 7,6 de COFINS sobre o valor debitado, você vai ter essas importâncias. Sobre o crédito, você vai ter essas importâncias. E sobre o valor a recolher, você vai ter essas importâncias que aqui foram postas. Né? O que o fisco quer que você deduza da base de cálculo? Esses valores, que são bem menores do que o valor destacado nas notas fiscais, que são esses que estão aqui. A diferença é o valor creditado, porque ele está entendendo que você já acreditou essas importâncias, né, quando você comprou a mercadoria, o insumo, a matéria-prima, ou pagou a conta de energia elétrica. Né? Vamos passar para o próximo slide. Se você fizer o desconto de ICMS contido no preço de venda, que é aquela primeira coluna, você vai ferir algo previsto no Código Tributário Nacional, o artigo 166, que eu reproduzi literalmente aqui embaixo. Artigo 166. A restituição de tributos, aqui eu vou ler literalmente, tá? Que comportam, por sua natureza, transferência do encargo financeiro, somente será realizado, somente será feito, para quem prove haver assumido o referido encargo. Se você transferiu esse encargo para um terceiro, por estar expressamente autorizado a receber, você só vai poder receber isso se estiver expressamente autorizado por esse terceiro. Ou seja, quando você cobrou destacadamente o ICMS na nota fiscal, se você descontou esse e depois diminuiu isso na base de cálculo do PIS e COFINS, esse encargo financeiro foi assumido pelo comprador. Se você fez isso, quando você entrar no fisco pedindo essa restituição, ele vai negar, porque você passou o custo dessa restituição para um terceiro, o custo desse valor para um terceiro, a base de cálculo dessa restituição para o terceiro. Ele que teria direito. Então, o ideal é você deduzir o ICMS a recolher, pegar aquela diferença entre o recolher e o destacado na nota fiscal e colocar no ativo circulante como um crédito. Se o fisco falar para você, olha, você jogou isso no resultado, transferiu isso para quem comprou a mercadoria da tua empresa, você não tem direito a esse crédito, né? Você vai dizer, não, nós não transferimos para o comprador. Nós registramos isso como um crédito no ativo circulante ou no ativo realizado a longo prazo. O objetivo disso é evitar a emissão desse TDPF, que é o termo de distribuição fiscal, tá? Para evitar que você faça essa compensação e ter que discutir isso judicialmente e também evitar a negação de uma compensação futura por parte do fisco sob a alegação de que você transferiu para terceiros a base de cálculo sobre a qual você está calculando esse crédito. Ok? Então, essa é a situação posta. Depois nós temos aí outras ações judiciais pertinentes ao tema. Tá? Como isso foi repercussão geral, o TRF e o STJ começaram a dar a todas as ações postas nesses tribunais inferiores, né, aquela mesma decisão dada no STF. Ou seja, é possível a exclusão do PIS e da COFINS nas suas próprias bases de cálculo, do ICMS para calcular a contribuição previdenciária sobre a receita bruta,
no IRPJ e na CSLL, quando a empresa fizer tributação com base no presumido ou no arbitrado, do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS e outras possibilidades, tá certo? Isso é tão grave que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional solicitou agora, recentemente, né? No dia 14 de maio, ela solicitou uma suspensão de todos os processos que estivessem debatendo essa forma de cálculo adotada. Né? Em formulação subsidiária, ela fez um requerimento lá e mandou protocolar lá no Supremo Tribunal Federal, né? Avocando o quê? A suspensão de todos esses processos. Todos eles. Né? O Supremo ainda não viu essa situação. Tá? Isso não é algo novo. Nós já tivemos também um parecer da antiga procuradora Raquel Elias. Né? Nesse parecer, ela pede que, se o Supremo Tribunal Federal for examinar esses embargos, né, que ele tenha efeito futuro, que ele não tenha efeito para o passado, para a base anterior, né, ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, sempre tendo um efeito futuro. Né? Veja que situação foi aqui posto. Eu vou responder as demais perguntas feitas pelo mestre Bruno Avides a respeito dessas situações. Né? Ele perguntou, com todas as ações judiciais favoráveis ao contribuinte no TRF e no STJ, como ficarão os tributos calculados por dentro? Veja só, a União está muito preocupada com isso. Tanto é verdade que a Procuradoria da Fazenda Nacional fez uma solicitação de suspensão de todos esses processos que estão aqui. Tá? Pediu uma suspensão nacional de todos esses processos. Nós não sabemos o que vai ocorrer nessa situação, mas isso foi feito. Foi feita uma solicitação. A outra pergunta feita pelo mestre Bonavides, né? Em síntese, o que esses embargos declaratórios da PGSN e essa situação aqui da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o que eles querem? E o que eles querem é correto? Aqui eu vou me adiantar um pouquinho mais. Né? Nos embargos declaratórios dessa data, esse do PGFN, do dia 14 de maio de 2020, que solicita a exclusão do ICMS a recolher e a suspensão nacional de todos esses processos, para que sejam vistos pelo Supremo Tribunal Federal, né? Como se ele fosse um processo repetitivo. O que eles estão dizendo lá? Olha, quando eu compro a mercadoria do meu fornecedor, o meu fornecedor já deduziu aquele ICMS. Aquele ICMS eu vou me creditar. Se eu não diminuir esse ICMS que eu estou acreditando, do ICMS que eu destaquei na nota fiscal, nós estamos, né, de uma certa forma, tomando em duplicidade, né, essa baixa na base de cálculo do PIS e da COFINS. Uma por considerar o valor total do ICMS contido na venda, incluindo nesse valor aquele que eu paguei para o meu fornecedor, que eu descontei aqui. Interessante esse posicionamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Porque a Receita Federal vem fazendo isso há mais de 40 anos. O Fisco Federal vem fazendo isso desde a elaboração do Decreto-Lei 1598 de 77. Tá? Como é que nós podemos fazer uma exemplificação disso? Vamos aqui pensar em 3 empresas. Empresa A vende para a empresa B vende para a empresa C, e a empresa C vende para o consumidor final. Vamos pensar nessa situação. Quando a empresa A vende para a empresa B, ela destaca 100 de nota fiscal, de ICMS nas notas fiscais de venda. Tá? Vamos admitir que não tenha crédito, ela vai recolher o 100. Tá? Portanto, a empresa B que comprou essa mercadoria vai se creditar de 100, ok? Vamos admitir que ela, para vender para a empresa C, destaque 200
de ICMS na nota fiscal de venda da empresa B. Ela destaca os 200, se acredita de 100 e recolhe os 100. Então, ela recolheu os 100. Né? Ok? Mas veja, a empresa A colocou na base de cálculo do PIS e da COFINS, porque isso fez parte da Receita Bruta, 100 ICMS. A empresa B, por sua vez, colocou na base de cálculo do PIS e da COFINS 200 ICMS, porque isso fez parte do preço de venda. Por sua vez, vendeu para a empresa C. A empresa C, né, vai se creditar o ICMS destacado pela empresa B, de 200, vai destacar o ICMS da sua nota fiscal. Vamos supor que nas notas fiscais de venda ela destacou 300. Né? Esse ICMS contido na nota fiscal de venda fez parte da Receita Bruta. Portanto, ela pagou o PIS e COFINS sobre esses 300. Né? Só que ela só vai recolher 100. Olha o interessante. A empresa A recolheu 100. A empresa B recolheu 100. E a empresa C recolheu 100. No somatório das três, elas recolheram 300. Mas o que entrou na base de cálculo do PIS e COFINS, computando as três empresas, foi 100 do ICMS sobre vendas na primeira, 200 do ICMS sobre vendas na segunda e 300 de ICMS sobre venda na terceira empresa. Tá? Quer dizer, isso já estava sendo feito pelo fisco há pelo menos quase 40 anos, né? Desde da elaboração do Decreto-Lei 1598 de 77. Né? Houve também um outro parecer da Procuradoria-Geral pedindo isso, pedindo que se descontasse o ICMS a recolher e pedindo efeitos futuros isso, que isso não gerasse restituição que ia prejudicar a base econômica do governo federal. Então, vamos para os próximos slides. Com essa situação, o ideal seria que daqui para frente fossem calculados todos os tributos por fora, porque eles estão todos sendo excluídos da base de cálculo, tá? Do PIS e da COFINS, e um excluído sobre o outro. A Justiça já está dando essa situação. O ideal seria põe o preço de venda e cobra todos os tributos separadamente. Todos eles. Né? Só que, para fazer isso, teria que ser alterado a lei. Né? O artigo 12 do Decreto-Lei 1598 de 77, que é a matriz legal do artigo 208 do RIR, que define o que é receita bruta e receita líquida. Interessante, tá? Nesse projeto aí que o governo federal está fazendo, esse projeto do CBS, né, da contribuição sobre bens e serviços, né, o que vai acontecer? Nessa contribuição sobre bens e serviços, ele está permitindo a exclusão do ICMS, do ISS e da própria contribuição sobre bens e serviços na base de cálculo dela própria. Excluir todos esses tributos. É como se eles fossem calculados por fora. E o interessante também, se isso fosse feito, não haveria necessidade de elaboração dessa lei, essa lei 12.741 de 2012, que pede para representar das notas fiscais, né, ou em um local visível do estabelecimento da empresa, todos os tributos estaduais, federais e municipais, né, constantes naquela operação de venda. Né? Se os tributos fossem calculados por fora, não haveria necessidade dessa lei, porque você ia ter o preço de venda, mais o ICMS, mais o PIS, mais a COFINS, tá certo? Mais o ISS, se fosse prestação de serviço, já estaria destacado na nota fiscal. E não precisaria ter essa lei. Olha como a nossa legislação pega nesse sentido. Né? Então, essa é a sequência que nós aqui aventamos. Né? Eu tenho mais duas perguntas do professor Bonavides para responder. Depois, se alguém tiver pergunta, nós aproveitamos para responder. A quarta pergunta do professor Bonavides: o procedimento utilizado pela Fazenda Federal, comentado na pergunta anterior, ou seja, diminuir o ICMS a recolher, né? Senão ele vai ser diminuído em duplicidade, vai ser utilizado pelo contribuinte
caso a decisão dos embargos pelo sistema, pelo STF, né, o Supremo Tribunal Federal, for pela exclusão do ICMS contido na nota fiscal de venda, como alega a TGFN, né, a resposta é não. Simplesmente não. Cabe esclarecer que o valor do ICMS fosse cobrado por fora, que é o que nós estamos pretendendo, o que estaria excluído da base de cálculo não seria o ICMS a recolher, seria o ICMS que estivesse destacado na nota fiscal. Tá certo? Porque é cobrado por dentro, abriu o precedente de a solução de consulta pedir que seja excluído esse valor, que é muito menor e que vai ter um ganho para o fisco, tá certo? Então, é muito simples. Ponha o tributo calculado por fora. O tributo que vai ser calculado por fora não é o recolher, e sim o incidente sobre venda. Simplesmente isso. A quinta pergunta, tendo em vista a resposta a essa pergunta que eu acabei de fazer, questiono que a Fazenda Federal insiste em excluir apenas o ICMS a recuperar. Por que ele está insistindo? Porque o que ele quer fazer, o governo federal quer fazer, é tirar aquele crédito que você fez quando você comprou a mercadoria, o insumo, a matéria-prima, e pagou o gasto com energia elétrica. Porque ele não fez aquilo que deveria ter feito. Quando o Supremo decidiu isso lá em 2017, imediatamente o governo federal deveria ter baixado uma medida provisória ou uma lei dizendo que daquela data em diante não seria mais excluído, né, o ICMS contido na nota fiscal de compra de insumos, de mercadorias, de matérias-primas, de ativos não circulantes e na conta de energia elétrica. Como ele não fez isso, né, ele corre o risco de perder aí 2 vezes. Né? Agora, se o Supremo Tribunal Federal, concordar com o fisco, vai ficar uma coisa estranha. Né? Se ele dizer que, na decisão, implementar a situação de diminuir o ICMS a recolher, olha o que vai acontecer. O contribuinte está deduzindo esse crédito 2 vezes. Né? De que forma? Ele exclui do crédito, né, e exclui da compra. Estranho, né? Ele exclui do crédito que ele deveria fazer sobre o ICMS contido no preço de venda, porque ele não está usando o ICMS destacado na nota fiscal, e exclui a compra, né? Porque eles estão tentando essa situação com a revogação daquela instrução normativa que nós destacamos para vocês aí no slide anterior. Seria isso. Agora, se tiver alguma outra pergunta, alguma outra coisa, nós estamos à disposição do grupo, ou se o professor Bonavides quiser fazer mais alguma pergunta ou mais alguma coisa, eu estou à inteira disposição. Temos perguntas por aqui, sim, professor. Muito obrigada pelas explicações. O pessoal está elogiando bastante, viu? Quem está aqui com a gente agora é o Ézio Marques. Ézio, a gente já viu você aqui ontem, né? Então, obrigada pela sua participação também. E o Ézio pergunta assim, professor: quais as consequências se o contribuinte ingressar com cumprimento de sentença pedindo repetição dos valores pagos indevidamente na contribuição PIS e CONFINS, ICMS incluso, e o STF vem a modular os efeitos? Essa é uma das situações que tem muitas empresas fazendo, inclusive na área de julgamentos, não aquele que o Supremo fez. Desculpa, né? professor, só uma coisinha. Você pode, por gentileza, só interromper o compartilhamento? Porque a gente não está conseguindo ver o seu rosto. Eu sempre esqueço disso, viu? E é normal. Até o final a gente consegue. Até o final da quarentena todo mundo está sabendo de tudo. Você quer que deixe esse compartilhamento no texto? Ou eu posso tirar o texto? Não, pode tirar a tela da apresentação.
É no Tá. parar de compartilhar. Em cima, no meio, um botão vermelhinho. Espera aí. Um segundinho só. Aê! Muito bom, professor. Obrigada. Pode E- continuar, desculpe. Então, o que que vai acontecer? Se você tiver essa decisão, e essa decisão for feita pelo STJ ou pelo TRF, se eles colocarem todos esses processos que estão aí, como todos em Brasília, né? Se eles aceitarem essa situação, a gente não sabe o que vai ocorrer. Precisa verificar o que vai acontecer com essa suspensão nacional desses processos. Eu não acredito, sinceramente, que o Supremo Tribunal Federal vai fazer isso. Também não acredito que ele vai fazer o julgamento que a Receita quer, porque isso não fez parte do primeiro julgamento feito lá em 2017. Pediram só a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Não entraram nos créditos, não entraram nessas situações. Né? Então, possivelmente, aquilo que você fez, né, nessa situação processual, talvez seja o modo mais simples de você conseguir estar protegido com essas situações. Né? Eu não sei se eu respondi. Caso eu não tenha respondido, você pode voltar ao assunto. Perfeito, professor. O Ezio já tem até uma próxima pergunta aqui, então vou aproveitar. Ó, os contribuintes já estão autorizados a excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da CONFINS, já que a decisão do STF foi favorável aos contribuintes, ou seja, recolher valor reduzido? Então, é aquilo que nós falamos para vocês aí no nosso material. Veja só, é, vamos postar bem a situação. O ideal seria você excluir o ICMS contido no preço de venda, tá certo? Eu entendo que foi isso o cerne da questão feita pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de 2017. Só que esse palavreado utilizado nas decisões dos ministros, eles, no meu modo de ver, né, eles colocaram indevidamente CMS a recolher, ICMS a recolher, ICMS a pagar. Isso gerou a Receita Federal dizer que a maior parte dos ministros, né, quase a totalidade deles, né, estava pedindo para você reduzir o ICMS a recolher. Então, o que ela fez? Ela colocou aquela solução de consulta interna, dizendo que você tem que reduzir o ICMS a recolher. Se você não tiver uma proteção judicial para isso, não convém você deduzir o ICMS destacado na nota fiscal. Por quê? Ela vai te dar um TDPF, um termo de procedimento de fiscalização, né? E você vai ficar trancado, você não vai poder mais compensar nada. E você não vai poder discutir isso mais administrativamente. Você só vai poder discutir isso judicialmente. Então, o que seria o ideal? Para você não ter problema, porque ainda tem coisa para ser julgada. Os embargos ainda vão ser julgados. O que você deveria fazer? Ou a sua empresa, né? É algo a se pensar. Você tira da base de cálculo o ICMS a recolher. A diferença entre esse e o ICMS destacado na nota fiscal, você calcula o crédito de PIS e COFINS e registra isso no ativo da empresa, como um crédito, tá certo? Se a solução lá na frente for que você deve retirar da base de cálculo o ICMS destacado na nota fiscal, você perde a compensação daquele valor. Se a Receita Federal vier dizendo para você, olha, você não tem direito a isso, porque você colocou isso no preço de venda, destacou na nota fiscal e passou para o contribuinte. Tá? Você fala, não, eu não repassei para o contribuinte. Eu registrei isso como um crédito no meu ativo. E registrando como crédito, não foi repassado para o contribuinte. Tá? Tá certo? É uma das saídas que você tem. E aí, não há como negar esse crédito. A dificuldade vai ser o contrário. Eu espero que não, sinceramente. Se a decisão futura vier que o correto é você deduzir o ICMS a recolher. Um absurdo, mas se ela vier a ocorrer,
aquele valor que você se creditou, colocou no ativo, né? Você vai ter que baixar para o resultado, seguindo o regime de competência, vai ter que retificar as declarações auditais, vai dar um trabalho fenomenal, porque aquilo é um ajuste de períodos de apuração anteriores, né? Que está previsto na lei das SAs, está previsto também no regulamento do imposto sobre a renda. Seria isso. Não sei se tem mais alguma pergunta. Professor, a gente já passou um pouquinho do tempo, agradecemos muito pelas explicações, o pessoal está bem feliz aqui. Agora eu queria chamar também para falar um pouquinho o professor Humberto, mas que tem um recado aí para a gente, professor? Olá, Amanda. Está me ouvindo, Amanda? Tá, tô ouvindo certinho. Ótimo, então. Então, eu expresso o meu agradecimento aos participantes desse evento virtual. Agradeço também ao professor Das Neves, que, em estilo, conforme mencionei no início da minha preleção, claro, conciso, vigoroso, harmonioso, respondeu com bastante propriedade as indagações que formulei, bem como as indagações formuladas pelos participantes, e recomendo aos participantes profissionais que estiveram conosco nesse evento que visitem o site do MBA USP Exalc para que conheçam a estrutura e a funcionalidade do MBA em Gestão Tributária, do qual eu participo da equipe de coordenação. Ministrarei 3 disciplinas nesse MBA. O professor Silvério já ministrou a disciplina de contabilidade tributária referente, inserida no primeiro módulo, e afirmo que as inscrições estão abertas para que o profissional interessado venha a formalizá-la e ingressem nesse MBA a partir do segundo módulo, cujas aulas estão previstas a partir da segunda quinzena de outubro, certo? Então, já estão abertas na página eletrônica de divulgação do MBA em Gestão Tributária. Demais informações poderão ser obtidas e será uma satisfação imensa para mim e para toda a equipe de coordenação do MBA USP Exalc interagir com todos vocês. A primeira disciplina do segundo módulo será ministrada por mim, que será a gestão tributária do imposto sobre produtos industrializados. Em seguida, teremos a disciplina Gestão Tributária do ICMS, que também eu administrarei, juntamente com outro profissional. E a terceira disciplina, Gestão do ISS. Em seguida, no próximo ano, teremos a disciplina de Gestão do Imposto sobre a Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. O MBA em Gestão Tributária está sendo desenvolvido com um número significativo de participantes e estamos obtendo uma altíssima produtividade, uma reconhecida eficácia, e convido, então, aos participantes desse evento a pesquisarem a estrutura e funcionalidade desse MBA no site do MBA USP Exalc. O meu agradecimento, agradeço a Amanda, ao Leonardo e aos demais integrantes da equipe técnica, essa oportunidade na qual eu e o professor Silvério interagimos com profissionais da área de gestão tributária e afins. Sejam todos muito felizes e tenham muito sucesso profissional. Tchau, tchau.
Amanda. Professor, a gente que agradece você, a sua participação. Queria convidar o professor Silvério para deixar uma mensagem final aqui para os nossos participantes antes da gente finalizar. Por favor, professor. Eu queria primeiro agradecer a todos, agradecer ao professor Humberto Bonavides, catedrático nas matérias que ele vai ministrar para vocês, conhecedor do mercado, né? Conhecedor dessas atividades, porque perambulando, como eu, né, professor? Como eu, perambulando pela vida e pelas empresas, como consultores que somos. Né? Queria agradecer ao pessoal da USP, a parte administrativa, a Amanda, ao Leonardo, e agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir. A matéria é muito difícil, ela contempla muitos aspectos jurídicos, muitos aspectos contábeis. Eu não tenho muita dúvida sobre a coisa certa a ser feita, né? Mas também tenho muitas dúvidas se os julgamentos que virão vão premiar essa situação. Porque isso já foi julgado anteriormente pelo STF e ele considerou, né, que era constitucional o ICMS na base de cálculo. Nós já tivemos julgamentos anteriores. Então, para notar que os erros existem, todos erram, né? Então, agora nós temos que minorar o erro. Foi uma das perguntas que fizeram que me possibilitou voltar nisso, né? Diminuir o que a Receita deseja, na base de cálculo, constituir um crédito da parte que você teria direito a deduzir e não fez, né? Para que você não seja travado na sua compensação. Ou entrar com um processo judicial dessa parte, né? Evitando que isso seja feito. Né? Que eu acho muito difícil travar a Receita Federal quando ela emite um TDPF. Se você não fizer essa situação dessa forma, você vai ter uma dificuldade, ok? Eu espero que vocês venham a ser nossos alunos, meu, do professor Bonavides, né? Que nós ministramos também algumas matérias. Né? O professor Bonavides, como é catedrático, ele pelo menos 3 matérias, ISS, CMS e IPI, né? Faz parte do seu rol, né? E vocês vão estar muito bem amparados do ponto de vista das matérias que estão sendo postas. Sucesso e desculpe de alguma falha, tá bom? Amanda, muito obrigado, viu? Amanda. Oi, professor. Eu desejo, consolidando essa nossa conversação, parabenizar a toda a equipe do PSEG pela altíssima produtividade no desenvolvimento desses eventos virtuais, o SIM, não é isso? A sigla SIM? Sigla não, a expressão, certo? E que os eventos posteriores tenham idêntica eficácia aos que já estão consolidados. Sucesso e felicidades para todos. Muito obrigada, professores. Gente, estamos muito felizes por vocês terem resistido, ficar aqui com a gente até o final. O tema é difícil mesmo. Mas eu queria acrescentar uma coisinha que, assim, vocês viram que o conteúdo é técnico, mas o MBA Pesalc é muito mais. É sobre você. E você que é cozinheiro, que é cantor, que é dançarino, a gente está esperando aqui no dia 8 de agosto. A gente vai conversar nesse dia sobre assuntos que não são tão técnicos, tá? Vamos conversar sobre soft skills, por exemplo. Vai ter a presença da Vânia Ferrari, Denis Weng, André Siqueira e também do Murilo Gun. Então, se inscreve aqui embaixo, ó, que a gente está esperando você. E quem quiser, né? Você viu aí que a gente já teve participantes que estiveram em outros dias. Se inscreve para o evento da semana que vem também, tá? O Esquenta do Sim é uma preparação para esse evento do dia 8. Então, a gente está esperando por vocês e muito obrigada por tudo até aqui. A gente se vê amanhã. Até mais!